Mateus 15, 21 a 28. A mulher cananeia. Há um outro texto que narra a mesma história, que é em Marcos 7, 24, mas nós não vamos abrir agora. Abriremos em Mateus 15, versos 21 a 28. A mulher cananeia. Estamos falando sobre família esses domingos, do mês de maio, e hoje estarei falando sobre esse tema. Não só porque comemoramos o Dia das Mães, a mensagem será baseada num texto onde há uma mulher. A mulher aqui no texto não aparece o seu marido, não sabemos se ela era viúva ou não. Parece uma mulher perseverante, uma mulher com sofrimento muito grande, sua filha endemoniada. E ela ouve falar de Jesus e vai ao encontro dele com todas as forças e perseverança. E no final ela vê sua filha liberta. Nós também, na família, temos os problemas, as dificuldades e queremos uma solução em Deus. E Deus tem solução para dar às nossas famílias, a todos nós. Então, com esse texto, nós vamos aprender um pouco a perseverar na fé. Não só mulheres, mas homens e mulheres devem ter a mesma atitude. Nós vemos na Bíblia, de fato, muitas mães que perseveram, que oram, mas muitos pais também. Muitos pais comprometidos com a família, se doam. Quando tem algum problema, eles estão ali envolvidos em oração, em buscando ajuda, buscando conhecimento, tudo que for necessário para resolver os problemas da família. Então, são pais e mães. Essa mensagem, como já disse, é para pais e mães perseverantes. O tema é perseverar em Deus na família. Vamos ler, então, o texto. Como já disse, encontramos aqui em Mateus 15, 21 a 28 e também em Marcos 7, 21 a 40. É muito bom comparar os dois textos. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Oremos. Senhor Deus, dá-nos perseverança na família, nos problemas que todos nós temos. Sabemos que há solução em Ti. Nosso desejo é ver tudo tem solução na palavra, tudo tem solução em Cristo Jesus. E hoje, cada um de nós Te apresenta os nossos clamores, as nossas dificuldades, os nossos dilemas, nossos problemas, apresentamos diante de Ti. Clamamos, socorre-nos como essa mulher clamou. Abençoa cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouquinho, os meninos que estão na mídia, não agora, se for possível, à medida que a gente estiver voltando a esse texto, eu queria fazer uma comparação com o texto de Marcos. Então, daqui a pouquinho, eu peço que vocês projetem Marcos 7, 24 a 30. Então, meus irmãos, quero começar só citando, antes de irmos para o texto, duas histórias, dois exemplos de mulheres. O primeiro deles, encontrei essa semana num supermercado a irmã Sandra, lá da Presbiteriana Central, contemporânea nossa.
e fazia muitos anos que havia, e ela me falando da mãe, Albanita, Dona Albanita, como foi bom, ela dizendo ali os últimos dias de vida da irmã Albanita. Viveu bem até 95 anos de idade, morreu com 97, mas uma morte hospitalizada, pelo menos foi o que eu entendi, ou esteve hospitalizada, e tudo ela via Deus, mesmo na UTI, não reclamava de dores, não reclamava de nada, e dizia, essas pessoas estão aqui cuidando de mim. Mamãe, o que é que a senhora está sentindo? Está sentindo dores? Ela, não, e só feliz ali. Eu achei tão interessante. Isso é família, né? Nós temos que cuidar bem dos idosos, nós temos que cuidar bem uns dos outros. E Sandra foi um exemplo maravilhoso para mim, de alguém que cuida, de alguém que tem sido fiel no cuidado à sua família. E a irmã Albaniza é um exemplo de perseverança até o final da vida, ali, crente, confiando, vivendo a esperança do Evangelho. O outro exemplo vem da história, né? A história da igreja, Susana Wesley, mãe de John Wesley, um grande avivalista na Inglaterra. Deus usou para abençoar aquele país, trazer avivamento à igreja ali da Inglaterra. Então a história dela, uma mulher com 19 filhos, uma disciplina tão grande, ela dedicava 1 hora de oração ao dia, pelo menos, fala-se em 2. É como se ela tivesse 1 hora de Bíblia e oração também, mas depois mais 1 hora só pelos filhos. Depois conversava com cada um, aconselhava, pregava, ensinava. Quando chegava a idade, ou melhor, antes disso, ela ensinava eles praticamente a ler pela palavra de Deus. E os instruía intelectualmente, uma referência, um exemplo de mulher perseverante, que Deus usou a geração dos seus filhos, né? Claro que é a soberania de Deus. No entanto, os pais, não só a mulher, devem ter essa atitude de vigilância, de pregação, de acompanhamento dos filhos. Essa manhã, vou dar um terceiro exemplo que não estava programado, mas lembrei agora. Nessa manhã eu estive em Pedra d'Água, na escola dominical de lá, e a gente celebrava, né, o nascimento do pequeno Rubem, e os tios, os avós comentavam, né, orando a esperança, né, que Rubem um dia seja aquele que continue levando a fé em Pedra d'Água, servindo ao Evangelho. Rubem não tem nem 1 mês, mas os parentes já pensam nisso, que ele persevere na fé, que ele creia, e que assim seja conosco também. Tenhamos esse desejo de levar a fé, de perseverar a fé. E pais e mães atentos na sua família, como tem feito essas que eu mencionei. Esse texto do Evangelho de Mateus, ele está num contexto geral, onde é a vida de Jesus, a obra que lhe deste a fazer. Em outras palavras, o que é que a gente vê? É o que o Pai determinou para o Filho, para Jesus, e ele está fazendo aqui na terra, cumprindo, curando, pregando, se preparando os discípulos para irem à cruz. Especialmente esse capítulo, ou melhor, no texto de Marcos é que a gente vai ver isso. Do capítulo 7 de Marcos, 24, até o capítulo 9, é conhecido como o mistério do retiro. É quando Jesus está se afastando um pouco dos grandes centros, de Cafarnaum, da Galileia, e ele vai para essa região que essa mulher morava. Essa região que o texto diz que é para os lados de Tiro e Sidom, no versículo 21. Então, há várias possibilidades. O que era que Jesus estava fazendo ali? Ele estava indo evangelizar aquele povo. Ele estava se retirando, estava cansado, ele sabia que a cruz viria logo ali. Então, várias perguntas são feitas acerca desse texto. No entanto, o que se compreende bem é exatamente esse tempo. Era o ministério do retiro de Jesus. É uma diferença que se vê, que aqui mesmo em Mateus, se fala que os discípulos estavam ali, acompanhando Jesus. É uma característica desse tempo, onde Jesus, às vezes aparece a multidão, mas muitas vezes aparece Jesus com os discípulos.
Jesus com os discípulos, ensinando, discipulando, mostrando que a cruz estava chegando. Era aquele tempo especial de preparação para os discípulos ali, os apóstolos, aqueles que seriam líderes da igreja. Então, certamente na soberania de Deus, claro que Jesus também estava ali com um propósito de missão, tudo era missão na vida de Jesus. Ele, inclusive, havia profecias que esse povo de Tiro e Sidom ouviria a mensagem do Evangelho. Lá nos Salmos, essa região era a mesma, lá do tempo de Josué, onde esse povo tinha tido aliança com Israel, no tempo do rei Irão. Israel dava cereais para eles e eles davam, acho que era madeira e artesãos para Israel. Então havia essa aliança já antiga, né, nesse povo, os gentios. Em outras palavras, havia profecias que os gentios um dia ouviriam o Evangelho. E aqui está se cumprindo. Jesus sai um pouco desses grandes centros e vai para essa região de predominância gentílica e encontra lá essa mulher. Esse povo, né, na mesma região antigamente, eles eram, digamos assim, os judeus não gostavam muito deles, porque a partir dessa cidade, no passado, a adoração a Baal foi introduzida em Israel. Então, né, houve uma certa idolatria, pecados entraram em Israel a partir dessa região no passado. Então é exatamente para ali que Jesus caminha, ele vai, como já disse, preparando seus discípulos, mas também cumprindo profecias. Essa mulher cananeia, aqui é chamada de mulher cananeia, e, como estava dizendo, no verso 21, partindo Jesus dali, né, certamente de Cafarnaum, ele vai subindo aos gentios, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Nessa palavra retirou-se também dá a entender. No outro texto, eu queria que agora fosse colocado, se possível, de Marcos 7, 24, nós entendemos alguns detalhes que aqui não tem. Veja só, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, Jesus entra numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Então, Jesus está ali numa casa, essa mulher sabe que ele está ali de alguma forma, ela escuta falar dele e vai ao encontro dele pedir socorro, mesmo sendo uma mulher grega, uma mulher que não era do povo de Israel, mas ela ouviu falar, né, a profecia se cumprindo. Interessante que o povo dessa região, eles começaram a ouvir o Evangelho, talvez em Pentecostes, talvez outros momentos que eles estiveram ali na Galileia, e agora não são eles que vêm a Galileia, é Jesus que está indo à terra deles. Então, numa casa, Jesus estava ali. Né? Não era um momento, às vezes Jesus pedia, não diga à multidão, não fale que eu curei, porque às vezes havia isso, nos evangelhos a gente vê que o povo se alvoroçava tanto que daqui a pouco as cidades estavam cheias, superlotadas, Jesus tinha que ir para o deserto e a multidão o seguia, né? As pessoas seguiam a Jesus. Por isso que às vezes Jesus recomendava, né, que não dissessem o que tinha acontecido. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu queria ver o verso lá de Marcos também, o seguinte. Porque uma mulher cuja filhinha, né, aqui está filhinha, não sabemos a idade, estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, quer dizer, ela ouviu a respeito de Cristo, ela ouviu a respeito dele, veio e se prostrou-se a seus pés. Seja qual for o problema da família, no caso dessa família não se vê o marido aí, talvez fosse uma viúva, mas ela foi apresentar ao Senhor. Nós também devemos apresentar ao Senhor, seja um filho, seja qualquer problema, é ao Senhor que nós devemos clamar nas dificuldades de nossa família.
Na versão aqui de Marcos, né, que foi para os judeus, foram os primeiros a lerem Mateus, já Marcos eram os gentios. Então aqui em Mateus nós vemos, né, esses detalhes. A mulher cananeia, ela clamava a oração, ela clamava ao Senhor, filho de Davi, uma mulher grega reconhecendo, filho de Davi, o Messias. A fé, que fé tão grande, a fé dela vai ser provada. Porque as primeiras palavras de Jesus, parece que ele não está dando ouvido a ela. Depois os discípulos vão também dizer, Senhor, como quem diz, bota ela para correr, Senhor. Então, ela tinha fé, filho de Davi, mas a fé dela vai ser provada. Não é assim na nossa vida, não é assim na nossa família. Quantas vezes a gente passa por provações, às vezes anos ali dependendo, esperando, mas temos que perseverar na fé. Ela clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Veja a identificação dessa mulher, que ela toma o problema da filha dela como se fosse o dela. Nós vamos ver, e agora mesmo já podemos olhar mais à frente um versículo, quando ela diz, socorre-me, o verso 25. Ela, porém, veio e adorou. Mesmo depois de ser um pouco repreendida, digamos assim, ela vem e adora, ela está convicta, ela crê e ela diz, Senhor, socorre-me. Isso é maravilhoso, é a identificação de uma mãe pelo problema do seu filho. Os pais também devem fazer isso. As pessoas às vezes dizem, não é, que as mães têm essa capacidade de orar com mais fervor, porque geraram o filho na barriga, tiveram ali o primeiro contato, mas, particularmente, eu vejo que os homens também podem fazer isso. Quantos homens na Bíblia se identificaram, tomaram para si um problema? Nós vemos pais que clamaram também pelos seus filhos. Então isso é do povo de Deus, homens e mulheres, jovens, casados, crianças, todos podem clamar, é o Senhor que clamamos. Mas em todo caso é interessante, é uma lição, né? Ela começa dizendo, minha filha, depois ela diz, socorre-me, o problema já era tão grande que estava afetando ela, ela já estava sofrendo também pelo problema da sua filhinha. Horrivelmente endemoniada. Meu Deus, que terrível, que problema ver uma filha endemoniada. Não imagino como é isso, que dor, que luta, não é? Dessa família, dessa mulher, ainda mais se ela for viúva, que luta, talvez ela sozinha. Ela veio daquelas regiões, voltando um pouquinho, ela clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está endemoniada. Outra vez, eu quero falar aqui ainda sobre 3 casos da Bíblia, só abrindo um parêntese, para comparar essa mulher, o que ela fez, ela clamou, ela clama a Jesus, tem compaixão de mim. Então, eu quero de forma breve citar outras 3 mulheres na Bíblia que clamaram, que foram sábias quando tiveram problemas na sua família. A primeira delas, Abigail. Abigail casada com um marido tolo, que desprezou Davi, que desprezou o Senhor. E aquela mulher sábia, ela clama a Deus, ela toma uma atitude correta e ela vai a Davi com humildade, com sabedoria e convence a Davi ali a dar um grande livramento. Apenas isso que eu quero citar. A atitude de uma mulher sábia. Ela vai, ela teme a Deus, ela luta pela sua família e tem grande livramento. Como nós precisamos disso? Mulheres e homens que tenham essa mesma atitude de buscar a Deus, de honrar, mesmo casada com um tolo.
Mas ela sendo sábia, pode ser o homem ou a mulher, estou dizendo aqui a mulher, mas o homem é do mesmo jeito. Pode ser um homem casado com uma mulher tola, mas se ele for sábio, ele faz a parte dele, mesmo que ela não perceba, mesmo que ela não valorize, ele faz, ele se consagra, ele clama a Deus, ele luta pela sua esposa, ele procura evangelizá-la, ele procura investir, não é deixar para lá, essa tola, vou me separar. Mas é ali buscar a sabedoria de Deus. Deus tem solução. Deus tem solução. Quando buscamos na palavra, quando buscamos nele. Segundo exemplo, a mulher viúva de Serepta. Ela, na época de Elias, Elias, Deus manda ele ir para aquela região e é recebido por uma viúva, certamente pobre. Naquela época, o termo viúva, muitas vezes, pelas circunstâncias, pelas leis que não privilegiavam os direitos das viúvas, então muitas delas eram empobrecidas, ainda mais em tempo de secas. Então, Deus, em sua soberania, manda o profeta justamente para essa casa. E ela tem um filho, eles ali, a farinha estava se acabando, o óleo, e assim Deus age, multiplica ali a provisão naquela família, a partir de uma prova, a partir de uma obediência de uma mulher destemida, que obedece, que honra a Deus, que prepara um pão para o profeta, mesmo tendo pouca farinha. Veja o caráter dessa mulher. E o filho morre, e o profeta ora, e ela vai corajosamente, fala com o profeta: o que vieste fazer aqui? Vieste falar dos meus pecados, vieste me atormentar. E ali ele ora, busca, e o menino ressuscita. Veja que mulher de coragem, enfrentando seca, enfrentando o profeta, enfrentando o problema. Não era fácil, não. Viúva, talvez empobrecida. Aí Deus dá uma provisão, Deus sustenta ali, a partir de algo improvável. Um sustento improvável. A provisão de Deus às vezes vem de uma viúva. Se fôssemos nós, talvez vai ali, lá para aquela viúva rica. Não, ele mandou para a viúva pobre, que ia sustentá-lo. Às vezes é assim na família, a solução vem de onde a gente não espera. Vem de onde a gente não espera. Outro exemplo está na época de Eliseu. Já é a mulher também sunamita. Está em 1 Reis 4, 8 a 37. Essa era rica, não tinha filhos, faz um quarto do profeta, e assim Deus começa a agir. Essa é uma mulher também de caráter, uma mulher admirável, casada com um senhor idoso, e ela fiel, e ela destemida, honrava seu marido, honrava a Deus. Seu filho, ou melhor, Eliseu ora, ela tem um filho, e depois, algum tempo depois, ele morre e ela sai buscando socorro. Manda aprontar o jumento. Olha que mulher sábia. Enfrenta tudo e todos. Tudo está bem, ela tudo está bem. O filho morto, ela tudo está bem. Tudo está bem. Veja, por que tudo estava bem? Porque ela estava confiando no Senhor. E ali ela vai ao Eliseu, ao profeta Eliseu. E o verso 27 desse texto que mencionei: chegando ela, pois ao homem de Deus, abraçou-lhe os pés. Ela chega desesperada, coração angustiado. Ela chega diante de Eliseu, ali abraça os pés do profeta. Interessante que Geazi queria tirá-la dali, igual como os discípulos queriam afastar essa outra mulher. Ele queria tirá-la, mas ele diz: não, ela é uma mulher amargurada. E ali ele a escuta, e ali ele faz o que pode, e depois vai orar pelo filho dela, e o filho é ressuscitado. Mas que atitude, que mulher que luta pela sua família, manda aprontar o jumento, vai ao profeta, se agarra com os pés de Eliseu. Como precisamos de mães assim, na igreja, na família, homens também, homens do mesmo jeito. Voltando ao texto de Mateus, agora o verso 23.
é uma prova na fé, não é? Quando diz, ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Então, é uma prova da fé, não é? É como Jesus não diz palavra nenhuma, e os discípulos ainda diz para desprezá-la, não é? Despedi-la, pois vem clamando atrás de nós. É aquela ideia, fazia tempo que ela estava perturbando os discípulos e ela insistindo, era a filha dela. Era a filha dela, ela ali procurando, ela ouviu falar, ele chega na casa e ela certamente chega junto, então ela está perturbando, né, aos olhos humanos. Os discípulos querem despedi-la. E é uma prova da fé, aparentemente. Nós vamos entender que no texto lá de Marcos esclarece que não é que Jesus deu que fechou as portas para ela, não. Ele dá uma esperança. Não é que ele está dizendo, você é grega, não é para você, eu não vim para você. Parece que ele está dizendo isso. Parece que ele está dizendo, eu vim para o povo judeu, mas não é. É como se ele estivesse dizendo, não chegou o tempo, mas a porta está ainda ali semi-aberta e ela vai falando, vai dialogando, mas Senhor, aí Jesus vai dizer mais na frente, não é que não é bom tomar o pão dos filhos, dos judeus, e lançar aos gentios, em outras palavras, mas ela diz, mas Senhor, contudo replicou, sim Senhor, ela era sempre humilde, né? Aqui, ó, sim Senhor, ela concordou com Jesus, sim Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos donos. Então ela clamava, ela apelava, como quem diz, Senhor, lembra-te dos gentios também. Senhor, lembra-te de nós, a fé dela está sendo provada. Vamos ver no texto de Marcos alguns detalhes que temos lá. Marcos 7. Isso. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido tal... 28, Edivan? Sim, esta mulher era grega, deixa eu ler o 26, de origem ciro-fenícia, né, mesma região, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. 27, mas Jesus lhe disse, olha aqui como a gente entende melhor, não é? Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Então, é como Jesus está dizendo, primeiro é os judeus, as cidades... dos judeus foram as primeiras a ouvir o evangelho, no entanto, os discípulos foram enviados até os confins da terra, começando dos judeus, gregos e até todas as nações. Vamos ler mais aí o texto. Ela, porém, lhes respondeu, sim, Senhor. Olha a submissão dela, mesmo ali os discípulos, né, despedem ela buscando com humildade, sim, Senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. 29, então lhe disse, olha só, a recompensa da fé dela. Então lhe disse, por causa desta palavra, né, da humildade dela clamando ali, socorre-me, e podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Que coisa linda, que coisa linda. A fé dela é recompensada, Jesus faz, ele prova, mas ele dá, ele recebe, ou melhor, ele dá para ela ali o que ela estava pedindo. Já no texto de Mateus, que estamos seguindo, voltando ao verso 24, Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Interessante, mesma história, né? Evangelistas diferentes, cada um conta da sua forma, no entanto é a mesma essência. A fé, a perseverança, o senhorio de Cristo, as profecias cumpridas, tudo isso é igual nos dois textos. Tem alguns detalhes diferentes. Vemos que a menina
ela foi curada, a tua filha ficou sã. A adoração também aqui é destacada. Ela adorou ao Senhor, cumpriu-se as profecias. Lá no livro de Salmo já havia profecias sobre esse povo, sobre essa região. Vamos então finalizar esse momento, seguiremos para a Santa Ceia com oração, não é? Vamos aplicar um pouco a nossa família e orar, né? Qual é o problema da nossa família? Você sabe qual é o problema da sua família? Tem gente que nem sabe. Tem gente que essa mulher sabia e ela se identificou com o problema da família. Tem pessoas que não sabem nem o problema que tem na família. Aí está difícil, viu? Eu acho que a primeira oração que nós deveríamos fazer é essa: Senhor, me conscientiza. Dá-me entendimento para que eu tome uma atitude, para que eu busque a solução. Então, isso é importante, a gente ter a consciência. Qual é o problema? Qual é o problema da minha família? E a partir daí perseverar, a partir daí buscar, orar, buscar soluções. Pode Deus responder na mesma hora, pode ser um processo doloroso, pode durar anos, mas perseverantes até o fim. Mas eu estou lembrando, né? Particularmente eu tenho algumas questões que eu coloco diante de Deus. Tem delas que faz anos. Tem questões que faz anos que eu persevero buscando a vontade de Deus. Nós aprendemos a perseverança. Não é que Deus vai hoje, a gente vai orar, Ele vai resolver tudo. Não, é perseverar. É perseverar, é honrar em toda e qualquer situação que a família passar. Passamos com o Senhor, passamos com o Evangelho, passamos, seja numa seca como a viúva. Tantas situações que nós passamos em nossa família. Cada um de nós tem a sua dor, a sua luta, suas dificuldades. Qual é a família que não tem? Qual é a família que não tem? Não existe. Mas a solução é a mesma. É socorre-me, Senhor, socorre-me, Senhor. Socorre-me, adoração, perseverança. Vamos fazer uma oração nesse momento. Cada um clame a Deus por si, pelos seus, pela sua família. Vamos orar pela nossa família. Vamos esquecer um pouco a família dos outros e vamos pensar na nossa família. Senhor, primeiramente nós te agradecemos porque tua palavra é santa, tua palavra ilumina. Tua palavra fortalece a nossa fé, Senhor. Fortalece a nossa fé, meu Deus. Dá-nos perseverança na fé, possamos perseverar na adoração, no louvor. Mesmo quando nossa fé for provada, como essa mulher foi, nós podemos ser humildes. Nós possamos nos dobrar diante de Ti em adoração. Mesmo quando não entendemos o sofrimento que passamos, possamos nos dobrar em adoração, reconhecendo a Tua soberania, os Teus decretos eternos, soberanos, que se cumprirão, Senhor. Como nós vimos aqui, as profecias se cumpriram centenas de anos depois. Jesus foi para aquela região, cumprindo as profecias. Nós também devemos crer que a Tua vontade prevalecerá em nossas vidas, prevalecerá em nossas famílias, Senhor. Nós pedimos também, ajuda-nos a ver aquilo que talvez não estejamos vendo, ajuda-nos a identificar com seriedade os problemas da nossa família, para que possamos buscar a cura, para que possamos buscar a Tua vontade, mesmo que dure anos, mas queremos perseverar, Senhor, queremos perseverar, porque muitas vezes é um processo de sofrimento, de edificação, que é para a Tua glória, que é para o amadurecimento espiritual nosso. Tu tens o controle do tempo. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, abençoa-nos, salva-nos, perdoa nossos pecados, Senhor. Temos a salvação, em primeiro lugar, em Cristo Jesus, o Filho de Davi. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém.
Vamos participar da Santa Ceia, convido a igreja a participar. Os presbíteros podem vir à mesa do Senhor. Os irmãos que cantam poderão vir também. Vamos abrir um texto de 1 Coríntios, capítulo 9.